Olá, então, pessoal, vamos para a nossa próxima aula. Anteriormente, a gente fez uma apresentação de como seria o curso, deu algumas ideias introdutórias de como funciona o Blender, e agora a gente vai falar sobre o que realmente diferencia uma animação que é feita para planetários das outras animações que normalmente são feitas para o flat screen, para televisão, para um vídeo na internet, né? E esse diferencial está justamente em como a gente configura a câmera, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Para poder falar sobre a câmera, eu vou primeiro preparar o nosso espaço, né? Colocar alguns objetos, colocar o chão, para a gente ter uma referência e poder mostrar como que fica a configuração da câmera quando a gente prepara ele para a projeção do planetário. Então, como o Guilherme comentou na primeira aula, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o cubo daqui. Ok, a gente tirou o cubo, e agora eu vou colocar um chão, uma referência para a gente no ponto 000 ali. Então, eu vou aqui no menu adicionar, malha, e aí eu vou colocar um plano. Ele já colocou um plano lá, eu vou querer aumentar esse plano, e a primeira coisa que eu vou fazer, então, para aumentar esse plano, é apertar no teclado numérico o número 7. Tá? Então, o teclado numérico tem que ser o numérico, né? Não pode ser aqueles numerozinhos que ficam lá em cima das letras, né? Tem alguns computadores, notebooks, principalmente, que não tem o teclado numérico, mas nesse caso precisa ser o teclado numérico. Apertei o número 7, então ele está com uma visão, repare aqui, que o eixo Z está saindo do plano de projeção aqui da tela, né, o X e o Y, que é o verde e o amarelo que estão ali, e aí eu vou apertar a tecla S, ou seja, de escalonar, né, vou aumentar o tamanho dele, e só vou arrastar o mouse. Aí eu vou deixar aqui o meu plano um pouco maior, para ser a referência do nosso chão. Agora eu vou colocar um cubo, né? Então eu poderia fazer isso como da outra vez, lá em adicionar, mas eu vou usar outro caminho, usando teclas de atalho, né? Então quando você começa a usar bastante o Blender, fica mais prático quando você aprende algumas teclas de atalho. Então eu vou apertar o Shift A, vai aparecer então o mesmo menu adicionar, vou escolher dessa vez aqui um cubo, né? Eu vou colocar um cubo aqui, né? Se eu apertar a bolinha do mouse e dar uma giradinha nele, vocês vão ver, né, que ele está ali posicionado com um plano cortando a metade do meu cubo. Então eu vou pegar esse cubo agora e vou arrastar ele para bem para o meio desse lado de cá, tá? Fazer isso, bom, dessa vez sempre tentar usar os recursos diferentes, né? Vou ativar aqui então no menu esquerdo a parte de arrastar, vou apertar o do eixo X aqui e vou arrastar para cá. Legal. Eu vou voltar agora para minha visão superior, né, essa daqui, só para a gente ter uma ideia do posicionamento dele. Então, vou deixar mais ou menos no meio aqui, usando até a setinha verde como referência, e vou, dessa vez, então, gerar um novo cubo, só que esse novo cubo eu quero que ele seja como se fosse gerado a partir desse. Eu vou copiar ele, né, e colar. Então, eu faço isso com o comando duplicar. Então, eu vou segurar o Shift, apertar o D de dado, e aí, então, repare ali que ele já duplicou. Se eu apertar o X, né, sem dar um Enter, sem clicar com o mouse, repare que eu vou truncar o meu movimento. Então, ele só vai poder se movimentar em X. E aí eu consigo colocar ele do outro lado. De novo, para minha visão superior, apertei o número 7. Vou selecionar o outro cubo aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou apertar Shift D. Ele vai, ó, repare que eu já dupliquei ele. Só que dessa vez eu vou rotacionar, porque eu quero ele em cima do meu eixo Y, né? Nessas outras pontinhas que estão aqui. Então, eu vou apertar o R de rotacionar, vou pressionar o Z, né? Ou seja, Z significa a rotação, ela vai ser em torno do eixo Z. E aí eu vou girar ele aqui. Bom, eu posso girar, mas agora eu vou fazer uma outra coisa. Então, repetindo, eu apertei o R, depois eu apertei o Z, e agora eu vou digitar no teclado numérico o número 90. Ou seja, eu vou girar ele em 90 graus. Posso clicar ou dar Enter e pronto, posicionei os meus 4 cubos ali. Bom, para dar uma diferenciada nesses cubos, eu vou colocar uma cor neles. Então, eu vou lá,
Aqui nessa guia lateral aqui, tem essa bolinha vermelha ali, que são a guia dos materiais. Eu vou adicionar um novo material para esse cubo. Repare que ele já cria, ele já pré-configura algumas coisas, mas a princípio eu só quero mudar a cor dele. Então vou usar as cores primárias que estão aqui, vou começar com o vermelho, né? Ele já está aplicado, só que eu não estou vendo, porque no meu modo de visualização aqui, ele está no modo sólido. Então eu quero exibir ele no modo de material. Então, quando eu coloco aqui no modo de material, pronto, né? Daí ele já vai ficar vermelhinho. E vou fazer a mesma coisa para os demais, né? Fazendo uma diferenciação na cores. Vou colocar esse aqui azul, esse aqui eu vou colocar verde, e esse aqui eu vou colocar amarelo. Pronto. Agora eu vou selecionar os 4. Vou colocar dessa vez uma visão lateral. Vou apertar Shift D. Né? Então, novamente, eu já copiei todos os 4 objetos e quero truncar eles, porque eu quero fazer eles um pouco mais altos só. Então, eu vou apertar o Z, repare que eu posso mover o mouse e ele só vai subir ou descer em cima do meu eixo Z. Tá? Vou deixar ele mais ou menos nessa altura que está aqui. Bom, para finalizar a configuração da minha cena, eu vou terminar colocando mais um elemento, Shift A, que vai ser um elemento vazio. Aqui é o empty, né? Esse aqui é uma coisa ruim do Blender, que a gente usa o português, só que ele não traduz tudo, né? Então depois a gente vai ver aqui que ele vai criar um objeto que se chama vazio, mas aqui no menu ele está como empty. Tá ok. Então vamos colocar aqui para diferenciar uma esfera. Essa esfera ele aparece ali no meio, né? Vou usar até a setinha aqui para deixar ele mais aqui para cima. Tá? Então ele está ali selecionável, né? Dá para ver ele aqui, só que quando a gente for renderizar, ele é um objeto que vai ficar escondido, né? Não vai dar para visualizar ele. Tá? Ok, agora sim, a gente vai para o principal, que é a nossa câmera. A câmera ela está aqui, cliquei nela e vou liberar o meu painel de propriedades que fica aqui no cantinho, tá? Então é só clicar naquela setinha que estava ali. Se eu quiser esconder ela, né, arrasto para cá, então repare que ela está na forma da setinha. Cliquei nessa setinha e ela aparece. Primeira coisa que eu vou fazer, então, vou pegar essa câmera por padrão, né? Ela já aparece em uma determinada posição. Eu quero colocar ela exatamente na origem, toda zerada, só para mostrar como que ela vai ficar quando ele está tudo zero. Ele está apontando para baixo, tá? Para o planetário, o ideal é que essa câmera ela esteja apontando mais para cima. Então, eu vou rotacionar em torno do eixo X 180 graus. Tá? Pronto, rotacionei, ele está apontando para o alto. Aí é que vem, então, os segredos, né? Como que a gente configura essa câmera para que ela faça uma projeção do tipo full dome. Para fazer isso, então, a gente vai olhar aqui nessa barra lateral, nessa guia. Primeira coisa, a gente tem que se lembrar que o motor de renderização tem que ser o Cycles. Infelizmente, o Eevee ainda não dá suporte para lentes, né, de projeção do tipo olho de peixe, então a gente vai ter que usar o Cycles. Aqui, né, na saída, então a resolução, o ideal é que ela seja quadrada, a gente está usando resolução em 1K, mas deixar x e y iguais. Né? Esses outros parâmetros aqui, o Guilherme já comentou alguma coisa, quando a gente for falar sobre renderização, a gente explora ele um pouco mais. E aí, lá no final, aqui, a gente vê a câmera verde aqui, é aqui que está o principal. Então, o tipo de lente dela vai ser a panorâmica, e depois aqui embaixo a opção equidistante para olho de peixe. Prontinho, tá? Bom, outra tecla de atalho interessante também lá no teclado numérico, né, no numpad, é que quando eu aperto 0, ele vai me dar a visão da câmera, tá? Só que tem uma coisa, quando a gente pega essas configurações do Full Dome, o que a gente vê nessas outros modos de exibição, que são no wireframe, no sólido, no material, ele não mostra exatamente o que vai ser renderizado, tá? Então, infelizmente, a gente tem que
usar o modo render, que é o mais pesado, dá uma travada, né? Não é tão legal assim, mas de qualquer forma, se a gente quer ter uma visualização em tempo real, tem que ser esse modo do render. Então, repare ali que ele já vai renderizar no modo full dome, tá? Então, se fosse uma flat, vamos dizer assim, né? Então, era isso que ele ia ver, né? Então, os cubos estão alinhados, né? Eles iam ficar escondidos, mas quando a gente vai lá para a visualização full dome, ela fica dessa forma. Em geral, esse tipo de configuração com a câmera em 180 graus apontando para cima, repare que o plano, né, do chão ele nem está aparecendo ali, é ideal quando você tem ali planetários concêntricos, né? A parte principal ela fica bem no zênite, no ponto mais alto do céu, então você tem uma visualização em 360 graus. A gente tem também outras opções, tem planetários que são unidirecionais, ou mesmo planetários mais convencionais, também pode eventualmente ter uma direção específica, como, por exemplo, se você quiser fazer uma animação que tenha personagens, então é interessante que esses personagens eles estejam em um ponto onde fica mais fácil da plateia visualizar, né? Ou, por exemplo, você vai fazer uma viagem, vou andar pelas ruas de uma cidade, então, às vezes, é interessante você ter uma direção preferencial. O que a gente vai fazer? Eu vou apertar o 0 de novo, né? Vou sair do modo da câmera, de visualização da câmera, para não deixar ele tão pesado também, vou mudar aqui para o modo sólido. E aqui eu vou dar uma giradinha no meu eixo X. Tá? Então, eu vou girar ele aqui um pouquinho. E outra coisa que eu vou fazer também é subir um pouco a minha câmera. Tá? Então, a câmera está selecionada, o Z está em 0. Tá? Ó, outra forma interessante de manipular. Tá? Se eu clicar aqui em cima do Z e arrastar o mouse, ó, então repare que eu consigo também, sem precisar ficar digitando os números ou usar as setinhas, né, subir ou descer. Eu quero subir só um pouquinho, né, menos de 1 metro. Pronto, e agora, de novo no modo render, pressiono 0. Então, repare aqui ó, que o chão aparece nessa parte aqui. Tá? Então, repare né, que nesse caso aqui, o que é importante? A rotação sem X, porque em geral, né, a parte principal do planetário, a direção preferencial, ele acaba sendo na parte de baixo da projeção. Né? Algumas características também da projeção full dome são a orientação, né? A parte de cima aqui, né, a parte central, é o ponto mais alto. Então, essa parte aqui, por exemplo, a gente está vendo a parte de baixo desse cubo vermelho. Repare que o cubinho vermelho que fica embaixo aqui, né, o duplo dele aqui não está aparecendo, porque a gente deu uma inclinada na câmera, né? Tá. Dessas características que aparecem aqui, cabe só lembrar mais uma propriedade importante, que é esse limite, tá? Esse limite, ele basicamente define o que essa câmera está conseguindo captar. Então, ela não capta nada que esteja abaixo de 0,1 metros e nada acima de 100 metros. Então, isso é importante saber, né? A gente não costuma mexer muito nisso, mas eventualmente você pode estar criando uma animação com muitos elementos, e um desses elementos pode simplesmente aparecer cortado pela metade, ou nem aparecer, né? Desde você ficar lá tentando entender o que está acontecendo, e um dos motivos pode ser que seja os limites de captação da câmera. E claro, você pode tanto movimentar o objeto, fazer com que ele esteja mais próximo, ou pode aumentar o limite aqui também, né, que você resolve esse problema. Tá, então para finalizar, eu vou mostrar só uma outra forma de manipular a câmera, né? Porque aqui a gente foi rodando, subindo, descendo. Tem uma outra forma de manipular ele, que é utilizando esse objeto vazio que está aqui, né? Por que o Blender, né, tem esses objetos vazios? Esse aqui é um bom exemplo. O que eu vou fazer? Vou clicar na câmera e bem acima da aba da câmera mesmo, tem um chamado Constraints, que é uma dessas coisas aqui que o Blender não está traduzindo, né? Mas seriam restrições, vínculos, né, que a gente pode estabelecer. Então, eu vou colocar uma restrição aqui, em rastreamento, vou colocar rastrear para. Aí eu posso tanto pegar o conta-gotas e clicar no meu objeto, como selecionar ele, né? Eu sei que ele chama vazio, né? Então é o empty que está ali. Repare que quando eu faço isso, pronto, a câmera ela vai estar apontando para o meu vazio, né? E aí eu posso só manipular
esse vazio e a câmera, né, ela vai estar sempre apontando para esse vazio, tá? Vamos aqui colocar o ponto zero, tá vendo? Então, é uma outra forma da gente manipular a câmera também. A gente aproveita e já vê também uma das formas, né, de você interagir com os objetos, que é impondo algumas limitações, alguns vínculos ou restrições. Bom, então, essa aqui é... Bom, então a aula de hoje é isso. Espero que tenham aproveitado. A gente vai deixar uma tarefinha depois para vocês, para entender um pouco melhor como essa câmera funciona, tá? Então, até mais e até a próxima aula.